para os seus filhos nessa noite, você ainda pode fazer uma oração e mudar a sua história. Através de uma oração, a mão de Deus é movida, o coração de Deus é movido e a história é transformada. E aqui, Jabez, ele fez uma oração para o Senhor, porque ele tinha uma sentença sobre a vida dele. Ele tinha uma maldição através do seu nome. E nós sabemos que os judeus, o nome tem todo um significado. E aqui, esse nome Jabez carregava um peso de dor e de sofrimento. Um peso que a mãe disse assim: o nome dele é Jabez, porque com dores ele nasceu, com sofrimento eu concebi ele. Então ela deve ter sofrido muito, a mãe de Jabez, e ela sofreu, nós sabemos, mulheres principalmente, sabe, é uma das piores dores que a ciência fala, é a dor do parto. Sim ou não? Sim. Uma das piores dores. E muitas mulheres já experimentaram essa dor de um parto normal, que é muito mais dolorido do que um parto cesariano. Porque a cesariana é uma cirurgia, mas o parto normal tem que aguentar o limite da dor para abrir a passagem para uma criança nascer. E isso é um processo de muita dor, de muito sofrimento. Tem muitas mães que achavam que não ia suportar, que iria morrer. E nós sabemos que a dor do parto é uma dor incomparável. E essa mãe, para ela chegar a colocar o nome do filho de Jabez, que foi concebido com dor, com sofrimento, e ele carregar essa dor para o resto da vida, quando olhavam para ele, dizia: você sabe o nome dele? O nome dele é Jabez. O nome dele é Jabez, porque ele simboliza dor, ele simboliza sofrimento. E imagina nesse momento a dor que essa mãe não carregou, que ela chegou para declarar para o filho que ele simbolizava para ela dor, sofrimento. E nós sabemos que toda mãe que passa por um processo de dor, mas na hora que tem o seu filho nos braços, se torna tudo em alegria e esquece a dor, esquece o sofrimento. E agora está dizendo: que coisa linda, é a cara da mamãe. E o que mais nos deixa revoltado é quando, depois que passa por dor, o sofrimento pega no braço e diz: é a cara do pai. E acontece isso, não é isso? E a gente passa por dor, por sofrimento, 9 meses ali, que chega um momento, quando está chegando no 9º mês, a gente já está dizendo: Deus, eu não estou mais suportando. E quem já passou por esse processo não consegue mais dormir, já fica tanto incômodo para ficar deitado, que começa a ficar sentado ou com alguma coisa para poder ficar encostado, que não aguenta mais, que está tão incômodo que a pessoa está dizendo: meu Deus, apressa-te em me socorrer. Eu saí do 40 para o 70, apressa-te, Senhor. Mas na hora que a gente pega a nossa bênção, aquilo que foi gerado em nós, aquilo que Deus gerou, criou, desenvolveu em nós, a gente olha e diz: meu Deus, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. E tantas mulheres, elas não são realizadas porque não conceberam, não conseguiram ainda realizar o sonho de conceber um filho. Não é isso? Tantas mulheres aí ficam: meu Deus, eu preciso gerar, eu preciso ter o meu sonho, realizar o sonho da maternidade. E tem muitos que não conseguem. Mas aqui eu creio que todas são mães, todos aqui geraram e sabe que passou pelo processo da dor, do sofrimento, mas depois que olhou que estava nos braços, a alegria foi maior que isso, substituiu toda a dor, aleluia, todo o processo de espera, e agora está dizendo: agora é só alegria. Amém? Mas a mãe de Jabez, eu creio que
nos dias atuais nossos, ela teve uma depressão pós-parto. E ela bloqueou naquilo, ela ficou com um trauma tão grande daquela dor, daquele processo que ela passou, que ela remeteu essa culpa para o filho. E, na verdade, aquela criança não tinha culpa do processo. Ela também estava querendo sobreviver, ela também estava se esforçando para vir ao mundo, mas ele não tinha culpa de nada. Mas agora a mãe remete todo esse processo, essa culpa para aquela criança. E quando aquela criança era simplesmente um bebê, uma criança que não conseguia ainda entender isso, porque o peso desse nome que ele carregava ainda era tudo bem. Mas depois que ele cresceu e ele começou a entender o processo da rejeição que ele tinha, e ele tinha a rejeição da sua própria mãe e uma sentença da sua própria mãe, imagina como ele não sofreu, com pessoas apontando para ele e dizendo: sai de perto, que esse daí já sabe, né? É dor, é sofrimento. E tem pessoas que passam por processos que às vezes não é sobre maternidade, mas são processos de dor, de sofrimento, para que algo novo seja gerado. Às vezes na atmosfera do lado espiritual, ou até mesmo emocional, sentimental ou físico, passa por um processo de tanta dor que a pessoa às vezes não tem alegria, não expressa alegria na face. Tem um semblante triste. Ela já olha para a face da pessoa e diz: esse daí é dor. Olha para a face, não tem alegria, não sorri, não compartilha nada de alegria. E carrega aquele peso de dor, de sofrimento. Mas Jabes, ele chegou a um determinado momento da sua vida que ele olhava, ele buscava o amor da sua mãe, ele buscava entender por que ele carregava aquele nome, por que minha mãe não me deu outro nome, por que meus irmãos têm outra simbologia no nome de vitória, quem sabe, de pessoas que se destacavam, mas ele carregava um nome de peso, de dor e sofrimento. E ele se questionava e não entendia por que somente ele tinha esse peso de um nome que trazia coisas negativas. E que muitas vezes ele procurava um abraço, algo de aproximação de sua mãe, e ele se sentia rejeitado, porque o próprio nome dele já declarava quem ele simbolizava para sua mãe. E ele carregava toda uma ferida de abandono, de rejeição, mas chegou um momento que ele começou a entender que aquela culpa não era dele, que ele não tinha culpa naquele processo. Ele fez parte do processo,